cheias de alegria. Devocional 5. Ser como Cristo. Vamos meditar em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, que diz: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos como Deus, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Hoje nós vamos falar sobre Cristo. Que assunto doce e glorioso! Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e nele nós encontramos plenitude e sabemos quem é Deus. Esse é o texto de Colossenses 2, 9 e 10. Jesus é o bendito de Deus, o primogênito de muitos irmãos. Ele é amoroso, justo, misericordioso, manso, irrepreensível, bom, fiel, santo e muito mais. E é maravilhoso pertencer a esse Deus e poder desfrutar de cada atributo seu. Mas nós somos chamadas a ir além do receber. Existe um convite nas Escrituras para manifestar quem Deus é na nossa vida comum. E nós precisamos manifestar os frutos do nosso relacionamento com Deus. E esses frutos vão alimentar os famintos ao nosso redor. Então você, querida irmã, é chamada para se alegrar em Deus, mas também para alegrar o aflito, para pacificar os conflitos, para amar os rejeitados, para cuidar dos negligenciados. Isso é ser como Cristo. É isso que Paulo expressa nos primeiros versos do capítulo 2. Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e a mesma atitude que Cristo. Então, ser como Cristo é o nosso propósito, é a nossa missão diária. E quão desafiadora é, sabendo que para isso nós teremos que manter guerra contra o nosso eu. Ser como Cristo é renunciar à nossa própria essência, no sentido do pecado que habita em nós. E aí depender totalmente do Espírito Santo para poder fluir nesse amor. Para pensar como Cristo, nós precisamos de uma renovação de mente, elevar o coração para as coisas do alto e deixar a cada dia o apego às coisas da terra. Isso é um processo lento, gradual, nós precisamos ter paciência conosco. À medida que você vai se desprendendo dos tesouros desse mundo, do que é importante e valioso, mas corruptível e finito, você vai amar e valorizar cada vez mais aquilo que é eterno e vai buscar encher a sua essência de bens que o dinheiro não pode comprar. E essas são conquistas importantes no reino de Deus, mas implica mudanças bruscas de padrões. E isso vai refletir na nossa alegria. Porque quando o nosso coração estiver totalmente firmado em Cristo, nós vamos estar buscando coisas erradas, se o nosso coração não estiver nele. Então, rapidamente, a nossa alegria vai murchando e a gente vai correr atrás dessas coisas do mundo. Mas em Cristo, a nossa busca por satisfação acaba. Ele é o fim, ele é a resposta, ele é o suprimento. Lembre-se que o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele é supridor e junto dele não há faltas. Você pode desfrutar dessa experiência. Cristo não te faltará. Então ponha nele hoje a sua segurança, a sua alegria. Medite nas suas últimas frustrações e perceba o que você colocou no lugar de Deus. Arrependa-se e posicione o seu coração na direção certa. Continue a caminhada rumo aos propósitos de Deus para você, um passo de cada vez. É maravilhoso saber que Deus nos chama para viver como Ele viveu. Que sejamos uma expressão viva da graça de Deus no mundo, demonstrando o seu amor através das nossas atitudes, palavras e ações. Amém? Então reflita sobre todas essas coisas, sobre a fonte de alegria no seu coração e peça a Deus aquilo que você precisa hoje. Amado Pai, nós te agradecemos pelo teu amor incondicional. Nos ajude a encontrar alegria somente em ti e não em coisas secundárias. Reposiciona o nosso coração no teu reino. Esse é o desejo do nosso coração e pedimos no nome do perfeito Jesus Cristo. Amém.